Sejam bem-vindos. Este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut Dancônia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa. Você, o indivíduo. E mais um capítulo, mais um episódio com meu amigo Fraga. Tudo certo, Fraga? Tudo certo, Gaut. Fraga, boa noite. Mais um episódio em nosso podcast. E com mais um herói empreendedor em nosso país estatal. É isso aí, um cara que nós dois somos fãs. E E bom dia, boa clientes. tarde, boa noite para quem estiver nos escutando. E clientes, isso aí. E clientes. Recomendamos muito. Sim, então hoje o Menor Minoria Podcast vai conversar com o Matheus. O Matheus é responsável por alguns empreendimentos e o que nós somos clientes para nossos filhos, né? É uma coleção de livros infantis que eu recomendo muito a todos, que é o Desbravando o Mundo Livre. Tá bem? Matheus Passini, por favor, se apresente ao nosso público, por favor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar fazendo parte do podcast e divulgando as ideias que nós entendemos que são as corretas. Então, meu nome é Matheus Passini, hoje eu tenho uma empresa de tradução chamada Transgreat, e da mesma forma tenho alguns projetos paralelos, como o Desbravando o Mundo Livre, que é uma parceria, hoje o selo está com o Instituto Liberdade e com a editora Concorde. Esses livros são, vamos dizer assim, homenagens, né? São a transformação das histórias originais em histórias infantis, em homenagem aos principais autores liberais, por exemplo, Hayek, Rand, Rothbard, logo Mises também, e tantos outros. Hoje já tem 10 livros disponíveis e em breve mais 2 serão lançados. E da mesma forma sou administrador, tradutor-chefe do Objetivismo Brasil, que é o canal responsável pela tradução e liberação de materiais relacionados ao objetivismo, a filosofia criada por Ayn Rand. Então, nós já temos um bom número de materiais disponíveis, as entrevistas legendadas, várias delas, cursos, enfim, todo mundo que tiver interesse em conhecer pode procurar Objetivismo Brasil Oficial, vai encontrar os materiais no YouTube, no Facebook, Instagram, enfim, todas as redes conhecidas aí. Tá bem. Matheus, então vamos começar logo a entrevista com uma pergunta, né? O que que te motivou a empreender nessa área da liberdade? Pelo jeito você já comentou que trabalha na área da tradução, mas você enveredou para empreender em produtos que falam de liberdade. O que lhe motivou a isso? Olha, na verdade, em primeiro lugar, eu sou liberal, eu sempre tive apreço pelas ideias, ainda em 2018, 2008, ainda na época que existiu o libertarianismo, o portal, um dos primeiros portais junto com o Instituto Mises e o Ordem Livre, eu comecei a fazer umas traduções informais de artigos que eu achava interessante, então era um duplo benefício, né? Aprender e ao mesmo tempo pôr em prática e poder adquirir experiência nesse setor. Sempre gostei de idiomas, trabalhei por 12 anos com comércio exterior, diretamente na indústria, e depois então abri a minha empresa em 2015 e comecei a trabalhar pela parte da noite e hoje é em tempo integral junto com os outros negócios. Por que empreender em produtos focados na liberdade individual? Justamente porque, por exemplo, no caso do Desbravando o Mundo Livre, não existia nenhum material desse tipo disponível no mercado, nem no Brasil, e era recente até nos Estados Unidos. Então, eu busquei informações de como poderia ser um modelo interessante de negócio. A partir disso, através do Instituto Liberdade, foi em 2018 isto, que estava mudando na questão da estruturação, e ele fez uma reunião, uma mesa redonda com os principais representantes de institutos da época, né, disponíveis, que estavam aqui em Porto Alegre na época e tudo mais. E nessa reunião eu conheci então o Eduardo, que na época trabalhava no Brasil Paralelo, e eles se interessaram pela ideia, né, e eu consegui um financiamento por fora
para pagar o meu custo de tradução, e uma editora parceira para entrar no negócio. E então, e até aproveitando o podcast para agradecer o Brasil Paralelo, foi nosso parceiro nos primeiros 2 livros e deu aquela guinada para conseguir chegar num público inicial, aquele mailing inicial, né? Para não começar com 0 contatos. Eles nos ajudaram a ter esse push inicial e depois, por motivos de mudança de estratégias, eles optaram por se manter mencionados, né, nas obras ali, com créditos de ter sido parte dos idealizadores das primeiras traduções. Eles seguiram o caminho que hoje vocês sabem, que os documentários e tudo mais, mas felizmente ajudaram a divulgar essas ideias também liberais. E hoje o Desbravando o Mundo Livre já é um negócio que se autossustenta, não depende mais de nenhum tipo de auxílio. Então já se tornou um negócio que caminha pelas próprias pernas. Agora é uma questão de manter, né, com o que está disponível, né, conforme vai lançando nos Estados Unidos, traduzir. Logo tem uma série de TV também, um desenho animado, que vai ser trazido para o Brasil provavelmente, assim que ficar pronto. E a gente está pensando também se consegue a autorização para também disponibilizar em EPUB ou outros modelos digitais, que é a solicitação de alguns clientes também. Então, sempre pensando nessas opções. E, claro, a reeditar algumas obras infanto-juvenis também de Liberdade, tanto do mesmo autor do Desbravando o Mundo Livre, que já tem várias obras nesse sentido, como alguns clássicos aí que fizeram sucesso no passado, aí pelos anos 2000, que também focam nos adolescentes e tudo mais. É expandir nesse sentido da liberdade individual e também, através da Transgreat, da minha empresa, eu já traduzi até hoje mais de 32 obras de autores liberais, né? Tanto os antigos como os mais novos também. Então, muito bacana. Cara, assim, minha experiência pessoal, meu filho tem 5 anos, ele adorou em especial o Regra de Ouro, A Busca por Atlas e o Fiasco do Food Truck. Acho que esse daí, mesmo para a idade dele, dá para ele entender e aprender bastante coisa com esses livros, eu recomendo demais. Eu acho que o público aí vai dos 5 anos aí até para uns 80, 85 anos, acho que o pessoal vai se divertir, entendeu? Um retorno interessante dos pais tem sido justamente esse, porque muitos deles receberam indicação de amigos, né? Mas não eram pessoas que tinham essa vivência das ideias da liberdade, não conheciam os autores e foram na casa, por exemplo, tu comprou, teu amigo foi ali na tua casa, viu que o teu filho estava lendo, me empresta, vai lá dar uma lida, e aí surgem os conceitos, né, que estão presentes nesses livros e eles dizem, eu acabei estudando com meu filho. É bem isso mesmo, cara. É muito legal, é bem didático. Não é só as crianças que vão gostar, não, cara. Os adultos vão curtir também. E para assim, jovens também, isso aqui vai longe. Vai longe. A ideia é justamente que os pais também, através desse livro infantil, eles tenham vontade de ler a obra original, né? Isso. E depois possam, então, explicar novamente para o seu filho e ensinando essas ideias na infância já. Não precisa esperar até os 20 anos para aprender sobre liberdade, né? Pode aprender antes, não tem problema nenhum, não dá nenhum problema de saúde. Você tem alguma preferida sua? Olha, eu sou suspeita a falar, eu gosto da busca de Atlas por motivos óbvios, né? Mas eu gosto muito da Regra de Ouro e do show business também é legal, porque realmente passa essa ideia do empreendedorismo infantil, que é algo que no Brasil, pelo menos, é tabu, né? Que criança não pode, criança só tem que viver o lúdico, assistir desenho ruim na TV e esse tipo de coisa. Ela não pode pensar em ganhar dinheiro e nada disso. Eu acho que o trabalho que você faz, primeiro eu sou muito grato, né? Meu filho também tem 5 anos e eu li, só falta a construção do futuro para eu ler para ele, né? Ontem eu li As Férias Educativas e
Ele até gravou aqui uma pergunta para você, né? Marcos e a Sofia existem de verdade? Olha, o Marcos e a Sofia, eles não existem de verdade, mas eles foram nomes de crianças, de amigos que naquele momento também apoiaram a ideia de trazer esses livros para o Brasil. Então, em homenagem, eles não existem dentro, eu digo, elas não são os filhos do Conor, nada disso, mas eu procurei fazer uma pequena homenagem para as crianças dos filhos de 2 apoiadores, e no final das contas ficou uma escolha de tradução boa e fluida, né? Então, acho que eu acertei nesse sentido ali. Mesmo sendo uma homenagem, foi por isso que foram os 2 escolhidos. Eu queria ter colocado o Matheus, mas aí ia ficar muito ia ficar muito estranho. Aí eu disse, não vou misturar as coisas, deixa eu colocar Marcos, e tá tudo bem. Mas realmente são livros que trazem algo que o nosso país nunca teve, né, para as crianças, que é essa ideia de que elas são donas das próprias vidas. Não no sentido de que elas vão desobedecer os pais, não, no sentido de que elas vão ser prontas para um dia terem as rédeas da própria vida. E assim, a nossa cultura é totalmente ao contrário no nosso país, né? A gente ontem fez uma entrevista com um outro rapaz, empreendedor, que comentando da história de vida, ele veio do Pará e tal, e o incentivo que ele teve sempre foi de ter uma vida atrelada ao Estado, dependente do Estado. Então, Matheus, essa obra deve também ter esse intuito, né, de emancipar o indivíduo desde a infância, não é isso? Não, com certeza. Esse é um dos principais objetivos, sim. E outro fato curioso sobre a obra, que eu conto com revisores para todas as obras, né? Especialmente as obras infantis. E as 2 revisoras que trabalharam comigo até hoje, elas são de esquerda pesada, assim, são ótimos profissionais, mas elas são de esquerda. E o feedback que eu recebi mesmo de pais, entre aspas, esquerdistas, foi bem interessante, né? Porque a obra ela não é um panfleto, né? Ela não tem intenção de doutrinar ninguém. Mas as histórias transmitem valores tão legais e verdadeiros, né? Porque não são, porque como objetivista, eu não entendo que existe que a teoria é diferente da prática, né? Se a teoria é boa, a prática é boa. Se alguma delas é ruim, a outra necessariamente é ruim. Não existem essas dicotomias. Então, o feedback mesmo de pessoas que teoricamente não concordariam com as ideias tem sido muito, muito bacana. E realmente abriu essa porta até para outros pais. Claro que Desbravando o Mundo Livre provavelmente não vai ser divulgado em nenhum portal marxista, mas pelo menos eu sei que se fosse, poderia também ter a possibilidade de conquistar leitores, conquistar crianças também, como conquistou esses filhos das minhas revisoras. Então, é bem interessante esse feedback, me deixa muito feliz também, porque, querendo ou não, nós estamos em minoria hoje e nós precisamos explorar e chegar nessas pessoas que estão fora da nossa bolha, né? Liberal, como É, nós estávamos falando antes. sim, sim. Nós somos a menor minoria, cada É, indivíduo, né? Sempre. exatamente. E ainda mais nessa forma de pensar num país tão coletivista. Mas só reforçando ainda sobre o livro, né, te dando um feedback, eu tenho a coleção completa para o meu filho, mas eu já comprei outros 8 livros para distribuir entre parentes, né? E já tinha, num primeiro momento, participado de um grupo que eu pertencia, ligado ao Partido Novo, que tinham comprado outras 2 coletâneas para doação. Então, e pretendo comprar mais e distribuir mais. Então, para tu ver o grau de satisfação que eu tenho com o teu produto, Matheus. Ai, que bom, eu agradeço pela ajuda de negócios, mas principalmente pela oportunidade de levar esse material para mais pessoas que não conhecem, que é muito, muito importante.
Eu também já indiquei para outras pessoas. Meu irmão já comprou para os sobrinhos dele e assim segue. E assim segue. Esse boca a boca, a gente depende bastante desse boca a boca para alcançar mais pessoas, né? Porque hoje nós não investimos tanto no sentido de marketing, esse tipo de coisa, é realmente um crescimento muito mais orgânico do que qualquer outra coisa. Então, toda a venda ajuda, com certeza, para viabilizar os outros livros. Você percebe que quem está adquirindo esses livros individualmente para leitura com os filhos, ou tem alguma escola, por exemplo, por algum motivo comprou, ou alguma família homeschooler que está utilizando o material? Tem algum retorno nesse sentido? Olha, na questão das escolas, inclusive, nós temos dos dois primeiros livros, já tem um piloto, um material pronto para aplicar nas escolas. Só que quando nós íamos começar com esse processo, iniciou o Covid. Então a gente teve que segurar, até porque o livro físico, então, se ele é físico, é justamente para ele estar em contato ao vivo, né? Não através do Zoom. Então a gente segurou um pouco e agora a esperança é que, talvez não para esse ano, mas para o próximo ano letivo, a gente já possa estar nas escolas com alguns projetos piloto, com um material, já um plano de aula e tudo mais, usando o conteúdo dos livros. Esse é o nosso objetivo. E quanto aos pais, homeschoolers, sim, muitos deles estão utilizando as atividades que vêm através no momento da confirmação de compra. Todos os livros têm mais ou menos 14 páginas de atividades, então o total já passa mais de 100, né? Hoje com atividades, os próximos 2 também vão ter. A nossa ideia no futuro, dependendo da procura e da disponibilidade dos direitos, a gente quer lançar atividades, um pack completo, um PDF completo com atividades semanais, porque hoje nos Estados Unidos, se você assina um serviço de e-mail, você recebe materiais de estudo toda segunda-feira. Então, eles exploram diversos conceitos que não estão nos livros, né? Mas que são conceitos, por exemplo, poupança, investimento, keynesianismo. Tudo isso vem com PDF, uma explicação curta e o PDF de atividades. Então, a nossa ideia depois, se provar economicamente viável, é lançar esse produto para quem tiver interesse de ter aquele aprendizado contínuo, né? Não só o livro ali, terminar, ler e deixar de lado, mas continuar estudando e ensinando por muito tempo. E isso, com certeza, seria útil para os pais homeschoolers, né? Pelo que eu entendi, você se considera um objetivista, é isso? Isso, exatamente. Você pode explicar para o nosso público, para quem não conhece o que é, o que Olha, seria um objetivista? é difícil condensar, especialmente dentro do mundo liberal, que existem tantos autores conhecidos e populares, né? Mas objetivista, em resumo, é uma pessoa que considera correta a filosofia de Ayn Rand dentro das suas ramificações filosóficas, né? Metafísica, epistemologia, ética, política e estética, dentro da interpretação que ela deu. Normalmente se discute mais a parte ética, né, que é o egoísmo racional, que é exibido na obra Virtude do Egoísmo, que saiu agora uma edição mais recente pelo Clube Ludovico no ano passado, que eu fiz a tradução, inclusive. E o rótulo objetivista ele não diz muito, né, para quem não conhece, mas na verdade o segredo, né, a intenção do objetivista não é ficar dentro de um grupo, mas sim usar a razão para tomar as decisões da sua vida, né? E respeitando o contexto, utilizando um método, uma epistemologia racional, focada na descoberta da verdade, né? E não cometendo alguns erros que a gente vê em algumas filosofias por aí. Então, a gente poderia fazer um podcast específico para a gente destrinchar um pouco cada uma
das ramificações, né, até para ficar mais claro para o ouvinte, mas em resumo é isso, é uma pessoa que concorda E com quem boa quiser parte. conhecer mais sobre isso, procura onde? Isso, procura no www.objetivismo.com.br, que é o site onde que tem mais de 1000 artigos, e no YouTube também, no canal Objetivismo Brasil Oficial. Lá nós temos as entrevistas e diversos programas legendados e com interpretação simultânea, alguns também, para quem puder conhecer mais a filosofia. Inclusive, hoje Entrevistas mesmo da de Ayn tarde... Rand. Oi? Tem entrevistas da Ayn Rand. Sim, já tem 4 É fantástico. legendadas, vai sair mais 2 em breve. No futuro próximo, nós já vamos ser o canal com mais entrevistas dela legendadas no mundo, para outro idioma, né? Enfim, que não seja inglês. Então, logo, logo a gente já vai chegar nessa marca. E também no site do Ayn Rand Institute nos Estados Unidos, tem eles têm uma coisa chamada Ari Campus, onde que existem cursos sobre a filosofia objetivista, e existem mais de 40 horas de curso legendado. Por exemplo, sobre Cântico, sobre a Nascente, eu estou terminando daqui a pouco um sobre a Revolta de Atlas. Então, depois de ler as obras dela, especialmente os romances, que é o que está mais disponibilizado ainda no Brasil, você pode fazer o curso para complementar a experiência, né, tirar dúvidas que normalmente existem. Então, E O, descobrir bacana. finalmente quem é John Galt. Exatamente, exatamente. Tem que ler a não, Revolta de Atlas completa, senão não vai descobrir. Não é adianta ler verdade. só o final, tem que ler tudo. Deixa eu comentar com o Fraga que o motivo de eu encontrar o Matheus foi procurando também alguém para falar sobre objetivismo aqui no Menor Minoria. Então, Fraga, logo o Matheus pode nos ajudar. A gente tem um episódio só sobre objetivismo. Bacana, ele volta. Com certeza, com Ele volta, certeza. ele com certeza tem muito conteúdo para voltar. Mas, bom, E até fazendo um parêntese sobre isso, agora no canal do YouTube eu estou lançando vários webinários, né? E nós lançamos o primeiro foi sobre propriedade intelectual. E nesse webinário a gente conversa sobre todas as visões de propriedade intelectual dentro do movimento liberal. Então você vai descobrir como Friedman pensava, como Hayek pensava, como a Rand pensava, o Rothbard, o Hope, o Mises. Então eu gosto muito desse estudo comparado, apesar de eu ter uma preferência específica, né, porque eu achar que ela é a mais correta. E a gente sempre procura ter esse diálogo aberto com as outras escolas, e eu mesmo, como depois a gente vai ver, tenho um contato muito próximo também com a escola austríaca, para ter essa comparação tão necessária, porque hoje pouca gente sabe de verdade o que cada autor pensava, né, desde no seu mais essencial, que seria a metafísica e a epistemologia. O pessoal só entra na economia, que seria o quarto ramo, né? sim. Ou a política, mas esquece o resto. E não tem como entender esses autores sem conhecer desde o início o que eles falavam. Então é importante ter esse estudo mais qualitativo, né? E não só, como o pessoal gosta bastante de repetir bordão por aí, imposto é roubo, esse tipo de coisa, sem dar o contexto certo, porque senão as outras pessoas não entendem, né? Quer dizer, a maioria das pessoas que repete isso também não entende o que está falando, mas enfim, essa é outra coisa. Deixa, O cara acha que é roubo porque é mal utilizado, né? Isso, né? Então tu pode ter uma visão mais social-democrata como isso, ou ter a ideia que o Estado é um inimigo, como se fosse um ET que tivesse caído aqui na Terra e que a gente tem que destruir porque ele é um invasor e opressor. Então tem diversas perspectivas, por exemplo, sobre liberdade e o Estado. Inclusive hoje à tarde, umas 3 horas atrás, eu gravei um webinário sobre isso. E tem que entender essa questão da defesa da liberdade, mas entendendo primeiramente o que é a liberdade e que tipo de liberdade você defende, né? O que você está falando, qual que é o significado do teu uso desse conceito, né? E tem que ter cuidado na hora de falar, porque se você for debater hoje com um marxista
o de uma escola de Frankfurt e tu sair com esses bordões, tu vai levar uma chinelada epistemológica. Então tem que cuidar para não se colocar num beco sem saída. Tem que cuidar no uso dos conceitos, por favor. Rand falava bastante disso. E a intenção desses webinars é pegar alguns temas e fazer essa comparação entre os grandes autores liberais. É essa a intenção, Matheus? Nem todos os webinários são comparativos, mas a nossa ideia sim. É logo, inclusive nós estamos trabalhando em breve sobre a nova escola austríaca, que é uma escola que não é muito falada aqui no Brasil, mas que tem autores bem bacanas, e seria uma aproximação da escola austríaca com o objetivismo. Então tem vários webinários interessantes. Segunda-feira saiu um sobre SDRs e as moedas de bancos centrais globais. Então é um tema muito atual, que as pessoas não estão vendo, mas é um tema desde 2018, que o FMI, o Fórum Econômico Mundial está divulgando, o Grande Reset, Sim. Todos esses conceitos estão bem articulados e os objetivos são bem preocupantes. Então Sim. fica a dica. E claros, né? E estão aí escancarados para... Exatamente. Então só tá aí para quem quiser ver. É. Então E você falou da nova escola austríaca, e eu quero pegar um gancho aí que eu sei também que você está envolvido com mestrado, né? OMMA Business School Madrid, é assim que se pronuncia essa a instituição? popularmente a gente chama de OMA mesmo. OMA Não mesmo, tem tá muito. bem. A gente não fala o nome inteiro, é OMA mesmo. A parceria hoje, eu não sei até se eu tinha acabado de fazer a pergunta, mas Não, eu só ia comentar se essa instituição tem alguma relação com o Jesus Huerta de Soto e se ele representa essa nova escola austríaca. Só eu sinceramente não tenho clareza sobre esse tema. na verdade o mestrado ele não trata dessa nova escola austríaca. O foco é justamente trabalhar a escola austríaca clássica, né, com os principais autores, os principais professores aqui do Brasil, né, por exemplo, o professor Adriano Gianturco, Adriano Paranaíba, o Felipe Rosa, Danilo Freire, Mariana Piaia e tantos outros, né? A gente tem um corpo docente bem amplo, então a cada edição nós temos professores novos que vão sendo descobertos, lapidados e que também têm a oportunidade de ministrar aulas para nós. Além das aulas, existem os webinários, que são 3 eventos mensais, nas sextas-feiras, ali das 7 às 8h30, onde que a gente traz professores do Brasil e do exterior para palestrar sobre os assuntos de pesquisa atuais deles e outras reflexões importantes, né, complementares ao conteúdo do mestrado. E hoje uma nova turma está começando em setembro, já tem 2 turmas em andamento, 40 pessoas já, 20 de cada, e essa nova turma provavelmente chegará aos 20 também. Então é uma iniciativa única praticamente na América Latina, né, uma das poucas do mundo, um mestrado, né, não estou falando de pós-graduação, mas um mestrado, é uma das únicas ofertas que existe, especialmente online, né, e começou ainda em 2016 com as primeiras turmas, depois teve um ano de recesso, e voltou agora em parceria também com o Mackenzie, para quem quiser, tem 2 modalidades, 100% online, que é em parceria com a Universidade Francisco Marroquim, uma das universidades mais liberais do mundo, que é da Guatemala, e a modalidade 2, então, que é OMA com o Mackenzie, em que o aluno, para conseguir o diploma válido no Brasil, tem que fazer um semestre no Mackenzie para complementar os seus estudos. E também por exigência do MEC, né? Como nós sabemos que Sim, é. tem que ter a chancela, o carimbo. Tem que ter o carimbo para poder imprimir o papel. Aliás, mesmo Sim, que ele então, for aprovado em todas as matérias, se ele não tiver o carimbo do MEC, ele não entendeu nada. exatamente. Então, temos esse problema burocrático e é uma experiência muito bacana. Eu não sou professor, eu só coordeno, eu acompanho as aulas também. Mas hoje, por exemplo, nós tivemos sobre a tese de doutorado da professora Mariana Piai sobre economia da complexidade, um tema muito atual dentro da escola austríaca. Então, é uma chance de ouro de aprender
não necessariamente escola austríaca, porque o nosso objetivo não é fazer lavagem cerebral nem nada disso, é ensinar economia, e economia com as melhores escolas, né, liberais. Então, você conhece escola austríaca, você conhece escola institucionalista de Chicago, escolha pública. Então, nós temos uma variedade de professores que vão trazendo essas diversas perspectivas para que o aluno, ao final do mestrado, possa fazer o seu julgamento do que condiz mais com a realidade, né, e dar as melhores respostas. Então, fica o convite para quem quiser conhecer. Nós temos a comunidade ali, a OMA, no Facebook e no Instagram também. Tem o site, que é mestrado em economia, OMA UFM Mackenzie também. Depois eu disponibilizo os links aí, se alguém tiver interesse, pode contatar o Fraga e o Gaut pelos contatos, pelas mídias sociais também. A gente deixa na descrição do episódio também. Sim, isso vai estar tudo na descrição, inclusive os seus contatos, do que a gente tem comentado aqui. Exatamente, daí podem se engajar por aí, nós estamos sempre em contato. Essa próxima turma fecha no final de agosto, então tem tempo ainda para quem tiver interesse. Acabou que eu perguntei também, misturei muitas perguntas, né? E comentei do Jesus Huerta de Soto. Ele não tem relação exato. nenhuma, né? O professor Jesus Huerta de Soto em si não tem relação com a OMA. Ele dava aulas, pelo menos, numa escola concorrente da OMA na Espanha, que é a Universidade Rei Juan Carlos. Mas ele já deu webinários para o curso de mestrado em espanhol, de economia em espanhol, da OMA. E nós temos hoje o coordenador acadêmico é o Juan Ramón Ralo, que também é um gênio da teoria monetária austríaca, ele é espanhol também. Ele é vamos dizer assim, o carro-chefe do mestrado em espanhol, e ele também participará até o final do ano de um webinário conosco, na sexta-feira. Então, se vocês não conhecem, procurem, é muito bacana, ele tem um trabalho em monetária fantástico. E sobre a nova escola austríaca também. Eu realmente não tenho conhecimento nenhum sobre esse tema. De forma geral, qual é a mudança que justifica essa nova nomenclatura? Na verdade, a mudança ela é mais no sentido de retomar uma base aristotélica da escola austríaca, né? Uma base mengeriana, e saindo da influência de Kant, né? Especialmente com Mises especialmente com Mises, mas também Hayek com a sua parceria com Hume. Rothbard recupera um pouco da base aristotélica, abandonando na fase inicial dele o apriorismo de Mises, mas depois, devido a Hope e tudo mais, ele volta a adotar a questão do a priori na sua forma de pensar. Então, a nova escola austríaca ela recupera uma base aristotélica, uma base mengeriana, e através disso refaz alguns conceitos importantes que esses autores, no caso, consideram falhos, especialmente na parte de teoria monetária, da reflexão austríaca atual, né? Digo, clássica. Então, basicamente é essa a diferença. Os autores, eles são um pouco... Hoje, um dos autores mais conhecidos é Keith Weiner, que é dono de um fundo de investimento em ouro nos Estados Unidos. E tem o Antal Fekete, que é um professor infelizmente falecido, existem palestras dele no YouTube, não é muito boa qualidade. O George Reisman, que é mais conhecido, inclusive do Mises, tem vários artigos traduzidos também do Mises no Brasil. Ele não é da nova escola austríaca, mas ele tentou conciliar vários aspectos das duas escolas na obra Capitalism, que ele lançou, que é um livro gigantesco, também tem 1.500 páginas, onde ele era amigo pessoal de Rothbard, e eles discutiam em muitas coisas também, e ele lançou uma alternativa mais, ele tentou abandonar também boa parte do apriorismo de Mises e dar uma base mais aristotélica ao pensamento econômico. Então, ficam essas dicas de autores que, na minha opinião, são bem bacanas, e
E se vocês quiserem conhecer, realmente são esses os autores para vocês procurarem materiais. A dissertação de mestrado, por exemplo, do Keith Wiener é bem nesse caminho, e os vídeos do professor Antal Fekete, Fekete, que estão no YouTube. Então essa fica a dica para quem quiser conhecer um pouco mais. Não, ótimo, Matheus. E o Brasil tem produzido alguns autores de relevância agora? A gente sempre está buscando fora, né, em relação à escola austríaca, mas quem seria hoje o maior expoente Professor em Ubiratã, escola? talvez. A nova, eu digo assim, professores que eu gosto, que inclusive já participaram do mestrado, o professor Fábio Barbieri é muito inteligente, tem uma obra vastíssima. O professor Paranaíba também na parte de transportes, liberdade, ele é editor da revista Mises, por exemplo, então faz toda essa divulgação do que há de melhor no mundo em relação a artigos, né, não só no Brasil, mas no mundo. Tem vários professores que às vezes não são tão conhecidos do Mackenzie, que também são muito bons, que nem o professor Vladimir Fernandes, a própria professora Mariana Piaia hoje está na vanguarda de estudos austríacos, especialmente em Hayek. Então tem uma nova geração vindo aí, não é tão conhecida, daqui a pouco fora dos círculos, né? Mas o grande desafio hoje dos austríacos é conseguirem produzir estudos mais relevantes para a academia e largar um pouco aquela coisa de ficar fazendo monografia sobre Cantillon e coisa lá do século XVI, né? Essa fase já passou, a gente tem que evoluir, tem que amadurecer e entrar no debate atual, né? Não adianta ficar falando do século XV mais. Essa fica uma autocrítica ali também, né? Eu tive alunos também que fizeram, não tem problema em fazer trabalhos relativos à história do pensamento econômico, mas o mundo atual está em constante mudança, existe material suficiente para falar de assuntos atuais. Então, por exemplo, blockchain, cripto, economia da complexidade, o próprio Hayek, na sua obra, foi um dos precursores da reflexão sobre cibernética. Então, não falta conteúdo para a gente falar do que existe hoje, né? Então, E fica a aqui dica. a gente tá falando de diversas vertentes, né, influir na sociedade. Então, via a academia e via as crianças, né, com literatura infantil. Tem a questão mais pop, então tem hoje um monte de gente aí sendo chamarim para esse pensamento. São várias frentes, né, que vão de alguma forma mudar o pensamento de uma sociedade. Não é Com algo único, certeza. Não, né? não tem uma receita de bolo, né? Infelizmente não tem uma coisa que a gente possa aplicar e tem um resultado homogêneo em todas as frentes, né? Não tem isso. Eu, de minha parte, procuro começar desde os 13 até os 50, 60 anos ali, para quem quiser fazer um mestrado. Então, eu procuro divulgar as ideias nessa margem ali. E através tanto dos livros, como da parte dos estudos e do Objetivismo Brasil, que hoje o público das mídias sociais, estatisticamente falando, que tem interesse pelas ideias liberais é dos 25 aos 35 anos. E dos 35 aos 45, mas aí já bem menos. Então, a gente tem que trabalhar tem que trabalhar firme nessa fatia, né? E na sua opinião, teve algum motivo? Porque houve claramente um crescimento pela liberdade no Brasil, né? E você acha que teve alguém que influenciou basicamente para isso? Tem muita gente que fala que a Dilma foi a maior é, instigação para as pessoas saírem desse mundinho que existia, né? Você tem alguém, alguma intenção de imaginar por que, que o Brasil mudou tanto nesse sentido? Só um comentário, essa semana teve uma votação. Quem seria o brasileiro que mais instigou a liberdade? Seria o Cogos, Rafael Lima, Daniel Fraga, e quem ganhou foi a Dilma. Disparado. Um nome que mais ajudou na divulgação. Eu não sei se O teria motivo, na verdade seria um motivo, uma um pessoa que de alguma motivo. forma influiu essa guinada, né? Eu Porque isso não é acho que a global. Dilma, sim, na verdade. É. Eu acho que foi a Dilma, sim. Eu não vejo nenhum pensador liberal que tenha tido tanto efeito, né?
tanto impacto assim sobre em expor pelo menos o absurdo, né, que era o que aconteceu no governo do PT e nas bobagens que a Dilma falava, realmente eu tenho que concordar que provavelmente tenha sido ela mesmo. Sim. Porque você olha para o resto do mundo, isso não está acontecendo no mundo inteiro, né? Não sei se eu estou enganado, Matheus. Não sei qual a sua percepção. Não, hoje o Brasil é tranquilamente a segunda potência na divulgação das ideias liberais do mundo, tranquilamente, né. Então, é por algum motivo, né, a gente não sabe exatamente claro, fora as brincadeiras, né, Sim. nós temos mais de 20 anos ali de instituto, especialmente começando com o Miss Brasil, o Ordem Livre, que promovia aqueles eventos no Rio de Janeiro também, depois o libertarianismo, o Students for Liberty, que antes era Estudantes pela Liberdade, aí teve alguns probleminhas, aí virou Students for Liberty. E então, todos esses players tiveram um impacto, né. Hoje existem os IFLs, o IE de Porto Alegre, que foca mais em empresariado, um outro perfil de membros, né. Então acho que cada um fez um pouquinho, né, para divulgar essas ideias. A única coisa ruim, isso também serve de autocrítica, é que o movimento liberal ele é muito separado. Ele é muito problema de orgulho e coisas do tipo. E isso prejudica bastante, porque o marxista eles se xingam a portas fechadas, mas quando eles saem para praxis, né, para luta política, eles estão sempre unidos. Então, nós temos muito que aprender com a esquerda nesse sentido. Hoje, né, a situação atual. Não sei, espero que no futuro seja diferente. Isso. Mas... Primeiro vamos acabar com essa quantidade de coletivista que tem, depois a gente briga entre a gente. Sim, exatamente. E se tu quiser discordar, tu pode. Esse debate ele ajuda a refinar as ideias, a melhorar qualquer problema que tenha na forma de expressar, mas ele deve ser feito a portas fechadas, né? Isso, às vezes tem quase que um boicote do outro liberal, o minarquista, o libertário, o objetivista, o cara que está um pouquinho do seu lado, mas não, eu não quero que ele esteja certo, sei lá eu o que é a ideia do cara. Sim, existe isso, sim. Beira o boicote. Diminuir o grau de toxicidade que existe entre essas partes, né, cara? Realmente é muito. Eu não digo só, não é questão de boicote, é divulgação de ideias erradas, sabe? De falar coisas sobre autores e falar mentiras, né? Sobre o que aquele autor falou, né? Então o compromisso tem que ser em falar o que cada autor falou e tudo bem, cada um divulga o autor que quiser. Mas não ficar tomando emprestado ideias de outros autores, misturando coisas, por exemplo, misturar Mises com Hayek, com Rand, são coisas totalmente diferentes, né? Não é porque o Mises escreveu uma homenagem à revolta de Atlas e que era amigo da Rand que eles pensavam da mesma forma. Eles não pensavam da mesma forma. Eles tinham coisas em comum, mas eles pensavam essencialmente diferente sobre milhões de coisas, né? Começando pela sua epistemologia, pela epistemologia dos dois autores. Rand tinha uma teoria ética muito forte, Mises não tinha, tanto que ele falou que não era para misturar economia com ética, que não tinha nada a ver. E então esse tipo de divisão é que tem uma diferença muito grande entre fazer guerra civil dentro do movimento e explicar as coisas. Tu não precisa brigar para explicar as coisas. Tu faz um webinário, tu chama uma pessoa de cada área, ou faz um debate e esclarece as coisas. É isso que precisa ser feito. E depois cada um divulga o que quiser, né? Mas falta esse debate qualitativo. Hoje, se você entrar, por exemplo, no site do Instituto Von Mises, não tem um artigo comparativo, né? Em mais de 5.000 artigos. Então as pessoas elas nem sabem, muitas pessoas falam assim, não, eu defendo a escola austríaca. Não existe uma escola austríaca, existem 5 escolas austríacas. Porque Mises é diferente de Hayek, é diferente de Menck, é diferente de Rothko, é diferente de Hoppe. Então não tem problema em tu chamar de escola austríaca, mas tu tem que saber as diferenças dos autores, do que eles falaram. E isso não precisa brigar, é só estudar. E ser justo e correto na hora de
E é saudável, explicar as né? ideias. Claro que e é saudável. maravilhosa. É, Esse exercício de tu estudar, de tu montar numa planilha, tu dizer assim, tá, epistemologia, o que sim, pensava Mises? Não, Mises era kantiano, tá. E o Hayek? Não, o Hayek era humeano. Tá, um era racionalista, tá? E a Rand, tá? A Rand era objetivista. E o outro, se fosse Marx que tu colocasse na hora de comparar, tá? Esse é materialista. E tu entender isso é a experiência mais gratificante que tem. Porque tu olha, daí tu ouve um marxista falar e automaticamente tu diz assim, claro que ele pensa assim, porque a epistemologia dele é essa. Ele vê o mundo dessa forma. E tu vai debater com ele, tu vai conversar, aí tu vai poder ter o diálogo construtivo com a pessoa. Agora, se tu só sabe de economia, não vai ter, né? Tu tá na metade do caminho. E aí tu não consegue sair. Por isso que o mundo liberal ele tá tão dentro dessa bolha. Porque é uma bolha da economia, né? Então, se eu sim, saio dessa bolha, eu tá perdido. O liberal tá perdido na ética, por exemplo. Ele não tem uma teoria ética. Tanto que hoje a maioria dos liberais, elas voltam lá para Tomás de Aquino, para o pessoal de Salamanca e tudo mais. Então é um debate muito rico, é maravilhosa a experiência para quem tem a disposição de ler e se aprofundar nesses estudos comparativos. Queria voltar um pouquinho para a história Nós do. saímos bastante, que esse assunto é Não, tão não, não tem problema polêmico não, que é muito bom. É só pra gente ir encerrando, né? Porque isso vai começando a ficar grande. vai ter que fazer dois já. Já dava Isso, não, dividindo. com certeza vai dar dois, dar três. Não, eu tô vendo que, por exemplo, a Revolta de Atlas é um episódio com o Matheus, né? Isso, né? Com certeza. Dá para fazer horas e horas. O curso lá que eu tô legendando tem 35 horas. Porra. Isso eu Vamos tenho Não vai lá. dar para interesse, hein, cara? condensar. Não vai dar para condensar em um episódio só. Minha pergunta é a seguinte: eu não sei se você conhece o Conor Boyack, eu não sei se é assim que se fala, mas eu queria um spoiler. Vai ter a parte do Marcos e a Sofia ficando adulto? Como que é? Na verdade, já tem os livros infanto-juvenis, eles já cresceram também ao mesmo tempo. Vai continuar eles crianças, mas tem as obras em inglês já com eles adultos. Tem 3 obras, se não me engano, já. Por enquanto, esses livros não têm previsão de tradução, porque eles são bem maiores e automaticamente, por serem maiores, eles trariam um custo maior e tudo mais. E o nosso mercado, a gente está vendo se está fazendo algumas pesquisas de mercado com as pessoas que já compraram, informalmente, né? Não tem nenhum estudo específico para ver como seria, fazendo levantamentos aí de custos e tudo mais. Mas para quem tem oportunidade e sabe inglês e pode dar uma traduzida na hora para os seus filhos, já pode comprar os livretos americanos. Mas a ideia é que sim, que no futuro eles cresçam, que eles tenham o desenho também, dublado em português, para quem queira assistir e mostrar também dessa forma. No desenho ele não vai ser o livreto animado, ele vai ser um pouco diferente, mas a gente vai tentar manter a questão dos nomes e tudo mais. É um projeto que está sendo feito em crowdfunding, né? Já bateu as metas e está sendo produzido. Eu também estou ansioso para assistir, para ver como é que vai ficar. Tá ótimo. Cara, tomara que nesse país a gente veja vários Marcos e Sofias aí, que o Matheus é um dos grandes responsáveis por essa nova geração. É isso que a gente torce aí, para ver uma geração muito diferente das que passaram. E com certeza, se vocês também encontrarem outros livros que vocês entendam que transmitem essa ideia também para crianças. Desbravando o Mundo Livre foi a primeira, mas existem outras coleções também, livros infantis, especialmente conservadores, na Inglaterra, nos Estados Unidos também, que hoje não são muito conhecidos. A nossa ideia é sempre expandir, né, ter vários tipos de produtos, né. Tem um livro antigo que é para adolescentes, que ele teve tradução, ele pode ser encontrado na internet, eu acho em PDF. Mas ele não é para criança, ele já é para Para adolescente. adolescente. É da Ken Schooland. Deixa que eu vou pegar aqui, peraí.
A tradução é difícil encontrar para vender, mas tem no estante virtual. As Aventuras de Jonas o Ingênuo, uma odisseia rumo ao conhecimento. Esse é para infanto, esse já foi feito ainda nos anos 2000. Ele é para um público infanto-juvenil, já depois dos 12. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse de... Achei aqui. Esse livro é muito fantástico. Ele é fantástico. Ele é liberal, ele é escrito por liberais e a história ela é muito próxima da escola austríaca, né, os conceitos que ele trata no livro. Então, esse é o único livro em português para juventude, vamos dizer assim. Eu vou deixar o link desse livro na descrição também, Matheus. Obrigado. Para as pessoas que estão ouvindo terem mais essa opção. É bem bacana. A nossa ideia, então, é fazer uma nova versão, né, atualizada e tudo mais, e veicular como uma opção para quem tem filhos mais velhos e quer também mostrar essas ideias, né? Daí eu passo o link para vocês, né? Mas aí tem que tirar o link da Copy Legal, porque senão a gente não vai vender. Mas por enquanto pode deixar. Não, tranquilo. Matheus Passini, muito obrigado aí pela conversa, pelo tempo conosco aqui. Muito grato. Pela oportunidade. E sempre que vocês precisarem, assuntos que eu tenha conhecimento, ou daqui a pouco precisarem o contato de algum professor, alguma coisa, até para vocês gravarem outros webinários de interesse, né? Outros podcasts, é só me avisar, dentro do possível eu vou ajudar, né, para vocês terem poderem seguir e continuar produzindo conteúdo de qualidade, que é importante. O legal é que você está fazendo um episódio que a gente está gravando e na sequência a gente vai ter com uma influencer homeschooling, né, que é a Lorena Leandro. Então a gente vai poder abordar esse assunto com ela também, já emendando com o teu episódio. Foi bem pertinente essa sequência que a gente montou. Mas que bom, tomara que ela também consuma as obras, né? Sim, sim. A gente vai propagandear esse tipo de já coisa. faz a propaganda aí. Sim, sim. Mas, Matheus, obrigado, cara. E, assim, a gente é muito grato pelo trabalho que você faz, que a gente vê com as crianças que dá resultado. Uma criança de 5 anos, você imagina uma geração aí para frente, né? Perfeito, então muito obrigado pelo apoio. Valeu mesmo. E vamos lá, né? Vamos construir um Brasil mais livre. Beleza, um abraço. Valeu. Valeu, cara. Muito obrigado.